Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, gente, o vídeo de hoje é quase uma aula. Eu vou ensinar para vocês como calcular horas planetárias. E por que que eu estou trazendo esse vídeo? Eu percebi lá na rede vizinha que muitas pessoas tinham dificuldades quando eu ensinava um talismã, uma magia, e falava, olha, dia de Saturno, horário de Saturno, dia de Marte, horário de Marte. E as pessoas não sabiam qual era a hora de Marte, qual era a hora do planeta correspondente ali, tá. Então, eu senti de trazer esse vídeo aqui para ensinar para vocês como é que faz o cálculo das horas planetárias. Bem, gente, nesse canal, vocês sabem que eu discuto magia, ocultismo, cartomancia e outras formas de evidência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve para me manter estimulada a continuar trazendo conteúdos para vocês. A primeira coisa que a gente deve entender antes de calcular horas planetárias é que sim, nós temos um dia dedicado, correspondente a cada planeta, mas dentro desse dia nós temos horas planetárias. Então, dentro de um dia de Sol, por exemplo, que é o domingo, nós vamos ter horário de Marte, nós vamos ter hora de Vênus e assim por diante, tá? Não é só porque o dia é um dia de Sol, um dia solar dedicado ao Sol, que nós vamos ter o dia inteiro só de horários de Sol, tá? Outro ponto, as horas planetárias, elas não funcionam como as horas tradicionais que a gente utiliza no dia a dia. A gente sabe que uma hora tem 60 minutos, não é isso? Mas a hora planetária, ela pode exceder esses 60 minutos ou ser menor que 60 minutos. Então, se você está fazendo ali o cálculo que eu vou ensinar para vocês e deu mais de 60 minutos, não se desespere, você não errou se você seguir o passo a passo direitinho. Uma hora planetária, ela pode ultrapassar esses 60 minutos ou ser menor. Então, nós podemos ter horas planetárias de 65 minutos, 64 minutos ou de 50 minutos. Vai depender da estação, vai depender da localização. E por isso que se faz o cálculo, porque essas variações não é só com relação à estação, mas também à localização, de onde você está. Nós vamos começar primeiramente entendendo que os planetas eles são distribuídos numa ordem tradicional, que é o que chamamos de ordem caldeica, tá? Então, a ordem caldeica é a seguinte: são como os planetas são distribuídos em ordem e posição. O primeiro é Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Essa é a ordem. Não se preocupem que eu vou colocar um quadrinho aqui em algum lugar para vocês tirarem o print, tá? Se vocês quiserem. Então, essa é a ordem como os planetas são distribuídos, que é a ordem caldeica. Segura essa informação porque a gente vai utilizar ela mais para frente para distribuir os horários durante o dia, tá? Agora nós vamos entender como funciona o cálculo. Nós vamos fazer um cálculo para o período diurno e um cálculo para o período noturno. Então, nós vamos dividir o dia em duas partes. E cada parte dessa vai ser convencionalmente um período de 12 horas. Ah, mas altera o dia, né? O período de dia, o período de noite com relação à estação. Sim, mas é uma convenção, tá? Você vai dividir o dia em duas partes, dia e noite, e vai ser 12 horas para cada período. Duração de 12 horas para cada período, como uma convenção. O cálculo é feito dessa forma. E por que 12 horas? Porque 12 mais 12 é 24 horas. É matemática, tá, gente? Então, dividir o dia, eu vou fazer um cálculo para as horas planetárias diurnas e um outro cálculo para as horas planetárias noturnas, em que cada período vai ter uma duração de 12 horas. Vamos começar primeiro calculando o período do dia. E como é que faz esse cálculo? Você vai pegar a hora do nascer do Sol, exatamente o horário em que o Sol nasce, e vai temporarizar, digamos assim, até
o momento do sol se pôr. Então, o momento em que o sol nasce até o momento que o sol se põe, nós temos aí o período do dia, as horas diurnas, tá? Então, o cálculo vai começar a partir do momento em que o sol nasce. Aqui também é diferente, porque o dia tradicional, ele começa lá à meia-noite, às 0 horas, mas para calcular as horas planetárias é diferente. Vai ser como se o dia começasse exatamente ali no momento em que o sol nasce e o dia termina em um momento em que o sol se põe. E aí você vai calcular esse tempo. Por exemplo, gente, se o sol nasce às 7 horas da manhã e ele se põe às 5, nós vamos ter uma duração de 10 horas, tá? 10 horas, de 7 horas da manhã até as 5 da tarde. É o horário que ele se põe. É o período de dia, de luz do dia. Então, nós vamos ter uma duração completa de 10 horas. E o que você vai fazer com essas 10 horas? Você vai dividir por 12. Se lembra que cada período, tanto o diurno como o noturno, tem 12 horas? Então, você vai pegar essas 10 horas, lembrando que eu estou dando um exemplo aqui. Na sua localização pode dar mais de 10 horas, tá? Mas, por exemplo, se nasceu às 7 e se põe às 5, vai ter uma duração de 10 horas. Então, você vai dividir essas 10 horas por 12, que é o período convencional de duração do dia. Então, dividindo 10 por 12 vai dar 50 minutos. Vocês lembram que eu falei no início do vídeo que as horas planetárias elas podem exceder ou ser menor que 60 minutos? Esse é um exemplo. Deu 50 minutos. Então, cada hora planetária do dia vai ter 50 minutos de duração, tá? Como eu falei para vocês, vai exceder os 60 minutos e não tem problema, tá, gente? Foge dessa regra dos 60 minutos tradicionais. Eu vou bater bastante nessa tecla, porque às vezes a pessoa faz o cálculo e quando dá menos ou dá mais, ela, opa, eu devo ter errado. Não, você não errou, é isso mesmo. E com o período da noite, você vai fazer a mesma coisa. Você vai calcular o tempo de pôr do sol até o nascer do sol, é o contrário. Para calcular do dia, você vai do nascer do sol ao pôr do sol. Para calcular da noite, você vai do pôr do sol até o nascer do sol. E aí você vai pegar esse tempo, essas horas, e vai dividir por 12 também, porque 12 é a convenção ali de duração da noite, como a gente fez no dia. Então o cálculo é o mesmo, só vai mudar a ordem aí do nascer e do pôr do sol. E aí você vai ter as horas planetárias da noite. O próximo passo é você determinar o regente do dia. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que cada dia tem um planeta regente? Eu acredito que muitas pessoas saibam disso, né? Então, é mais simples. Então, o que você vai fazer? Dia de Lua é segunda-feira. Dia de Marte, terça-feira. Dia de Mercúrio, quarta-feira. Dia de Júpiter, quinta-feira. Eu vou colocar um quadrinho aqui, tá? Para vocês também tirarem um print se desejar. Então, nós vamos ter um planeta regente para cada dia. Por que isso é importante? Porque a primeira hora de cada dia vai ser a hora do seu planeta regente. Por exemplo, no dia de Marte, que é na terça-feira, a primeira hora após o nascer do Sol vai ser horário de Marte. A primeira hora vai ser de Marte. No dia de Júpiter vai ser a mesma coisa. A primeira hora do dia de Júpiter vai ser regida pelo planeta Júpiter. Por que isso é importante? Porque a partir daí a gente vai seguir a ordem caldeica. Lembra que no início do vídeo também, na introdução, eu dei a ordem caldeica para vocês? Então, vocês vão seguir a ordem caldeica. Estabelecendo a primeira hora do dia, que é a primeira hora do planeta regente do dia, você só vai seguir a ordem caldeica para determinar as próximas horas. Quais os planetas regentes das próximas horas após o primeiro horário ali, que é do planeta regente do dia. Então, se a primeira hora de Marte, no dia de Marte, na terça-feira, você vai seguir a ordem
caldeica, né, então vai ser Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, você vai seguir aquela ordem, você vai só preenchendo as horas com a ordem caldeica, tá. Então dentro daquele tempo que você calculou, eu dei o exemplo de 50 minutos, então nós vamos ter 50 minutos de Marte, depois nós vamos ter 50 minutos de Sol, e assim por diante. Então, gente, finalizando, revisando aí como você vai calcular horas planetárias, primeiramente você vai dividir o dia em um período diurno, em um período noturno, e depois você vai fazer o acompanhamento do pôr do sol até o nascer para a noite e o contrário para o dia, né? O nascer do sol até o pôr do sol para o dia. Obtendo as horas, você vai dividir por 12 e aí você vai obter a duração da hora planetária, de cada hora planetária. E depois é só, né, colocar a ordem caldeica, aplicar a ordem tradicional dos planetas, que é dividido dos mais lentos até os mais rápidos, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Bem, gente, é assim que se calcula horas planetárias. É muito interessante, algumas vezes você pode pensar assim: "Ah, mas nós já temos ferramentas digitais para fazer isso, para calcular as horas, nós temos aplicativos", mas é bom que você não fique totalmente dependente dessas ferramentas, porque, sei lá, você pode ficar sem internet, você pode viajar, ir para um local onde não tem acesso à internet, pode acontecer isso. Então você não vai ter prejuízo, porque você sabe fazer o cálculo. Então é interessante que você domine, mesmo que tenha ferramentas para facilitar. Bem, o nosso vídeo acaba por aqui, tá? Se você quer que eu traga outros assuntos sobre, ou se você tem alguma dúvida sobre o cálculo do horário das horas planetárias, é só você colocar aqui nos comentários, gente, tá? Que eu estou disposta a responder assim que possível. Até a próxima.